extensão rural. Meus amigos e amigas, inicio aqui essas palavras com um caráter de emoção grande também, homenageando todos os extensionistas do Brasil, em nome dos meus colegas lá das Minas Gerais, que do Vale ao Triângulo, do Sul ao Norte, do Noroeste à região Central, fazem da extensão rural uma política de cuidar das pessoas. Como eu ressaltei na abertura dessa sessão solene, e como um dos primeiros os extensionistas a vir para essa casa, e agora, felizmente, no 4º mandato, agradecendo aqui todos os mineiros e mineiras, para que a extensão rural tenha vez e voz. Um serviço que começou inspirado nas montanhas de Minas, das suas áreas de liberdade, e que virou um serviço essencial, e a nossa luta aqui, para que seja reconhecido como é a segurança, a saúde e a educação. Até porque as nossas salas de aulas são as lavouras, comunidades, os grotões por onde nós caminhamos, e tem lá uma família rural que talvez seja a primeira ou a última esperança de ter a presença do Estado brasileiro. Então, com essa história de superação, de se reinventar, já há mais de 70 anos, é que hoje, Bom Gás, nós estamos fazendo com que a Casa do Povo faça essa homenagem ao extensionista rural. A extensão rural é muito mais do que uma profissão. Tanto é que é tão eclética que várias formações científicas que eu quero destacar se unem e integram na extensão rural, não só para cuidar da produção do milho, do café, do leite, da soja e dos produtos, mas para cuidar do desenvolvimento e da qualidade de vida das pessoas no campo. E aqui nessa casa, eu tenho encontrado os parceiros fiéis, aguerridos, como nós podemos destacar aqui, que mesmo em tempos difíceis, nós nos unimos e não arredamos o pé 1 milímetro de defender os interesses pautados nos princípios da assistência técnica e extensão rural da agricultura brasileira. Sabemos que o consumidor, para ele não interessa o tamanho da propriedade. Ele precisa de preço, qualidade e que o produto seja ambientalmente sustentável e socialmente justo. Mas o Estado brasileiro precisa tratar os diferentes de forma diferente. E é por isso que nós defendemos sempre as políticas públicas para a agricultura familiar. Leis aprovadas, como a 3.606 de 2018, da minha autoria, que fez com que os produtores rurais tivessem reduzido 40% o imposto do fundo rural e esse recurso pudesse reverter para ser investido na nossa própria agricultura, especialmente nos municípios de menor porte. A Lei 13.864, das dívidas rurais dos agricultores familiares do Banco da Terra, a 14.365 de 2017, onde as famílias assentadas não teriam como pagar a sua terra se fosse pagar o preço de mercado, e a reforma agrária é uma das políticas mais importantes para o acesso à terra e a dignidade das famílias. A 14.275 foi preciso aprovar 2 anos, derrubar os vetos 2 anos, e mesmo assim os agricultores familiares, e vocês sabem muito bem que todos os setores da economia receberam benefícios do governo através do decreto que nós aprovamos aqui, dando essa autonomia, com mais de 760 bilhões, até para os bancos, durante esse tempo da tão sombria pandemia. Mas foram os agricultores familiares que não tiveram esse benefício. Até quando criou o auxílio emergencial, quando descobrimos, a própria casa errou, porque os que receberam o auxílio emergencial, se não fosse a Lei 14.048, eles perderiam a condição de segurado especial da Previdência e nem se aposentariam no futuro. Mas nessa lei, nós fizemos questão de colocar 2 quesitos que diferenciam a maioria das leis desse país. A porta de entrada, os escritórios de assistência técnica e extensão rural. E a outra, todas as medidas têm um quesito para valorizar e reconhecer o protagonismo das mulheres do campo. A lei também 14.109, que são 23 bilhões para a chegada da modernidade do 5G. E como disse o deputado Bom Gás, as máquinas, a tecnologia nunca poderão substituir as pessoas. Por isso tem um quesito, que também foi uma emenda da minha autoria, que fui relator dessa lei,
para que as Emateres, como falando carinhosamente, possam elaborar os projetos para a chegada da banda larga naquelas localidades, os grotões as mais remotas desse país. Então, a modernidade não pode estar dissociada da assistência técnica e extensão rural. E está aberto, liderada aí pela nossa Anater. A Lei 13.860 é emblemática nessa casa. E eu quero aqui agradecer todos que ajudaram a fazer essa lei, mas especialmente a Marcela, do Ministério da Agricultura, que liberta os queijos artesanais da Serra Gaúcha, lá do Marajoara, do Rio Grande do Norte, os queijos do Nordeste brasileiro, de Santa Catarina, mas foi preciso uma longa caminhada. Mas foi pela mão dos extensionistas rurais desse país, que nós somos até nos estrangeiros, levar a nossa experiência, ganhar prêmios e voltar para o Brasil, ter uma lei para libertar esses queijos contra a vontade de muitas pessoas, que eu não sei quais os interesses de não legalizar esse produto artesanal, que como os demais tem uma carga histórica muito forte nossa, né? A Lei 13.987 é a primeira aprovada de forma remota nessa casa, para que no tempo de pandemia, os alimentos adquiridos da agricultura familiar para a merenda escolar pudessem ser entregues às famílias dos alunos das escolas públicas. E pasmem os senhores e as senhoras, meus colegas extensionistas e quem nos acompanha. Num país gigantesco da produção de alimentos, mas não basta só produzir alimentos, é preciso ter liberdade, ter democracia de acesso. 42 milhões de famílias de alunos receberam todos os dias, pela prancheta dos extensionistas e pelas mãos calejadas dos homens e das mulheres do campo, o alimento sagrado durante a pandemia que ia para as escolas. Foi a primeira lei aprovada remotamente nessa casa. E para não me alongar, muitos projetos para garantir um dos pilares mais fundamentais para a extensão rural que ela precisa, especialmente do governo federal, que não participa nem com 1% dos recursos para assistência técnica e extensão rural. São os estados. Levem meu abraço aqui dessa casa aos governadores, aos prefeitos que assinam e mantêm os convênios, porque eles sim sabem que o Brasil acontece lá nos municípios, são nos bairros rurais, nas comunidades rurais. E se eles não entrar com os recursos, a extensão rural já tinha desaparecido desse país. Por isso, projetos para destinar, por exemplo, recurso do imposto da mineração, porque a mineração está em 2.500 municípios brasileiros, que chama CEFEM, para assistência técnica e extensão rural. Dos royalties do petróleo, que também são riquezas dessa nação, para assistência técnica e extensão rural. Permitir que as grandes empresas possam ter um selo social, tudo são projetos da nossa autoria, ter um selo social para pagar e descontar no imposto de renda, para levar a agricultura familiar para aqueles agricultores que estão abaixo da linha de pobreza. E nós sabemos que aquele que tem assistência técnica, o valor bruto da sua produção por hectare ano aumenta em 4 vezes em relação àquele agricultor que não tem assistência técnica e extensão rural. Também projetos importantes, como eu estive agora recentemente, no dia 4 do mês passado, em Washington, numa fundação do Congresso americano, onde eu fui debater sobre o futuro da Amazônia, as possíveis soluções, e eu levei lá a solução para o Brasil ter competitividade no mercado internacional. A posição para o Brasil garantir através da rastreabilidade, dos serviços ambientais, da regularização fundiária, combater um câncer na imagem do Brasil pelo mundo afora, que é o desmatamento ilegal. É preciso ter assistência técnica e extensão rural. E levei, voltando ao Fundo Amazônico, e outras embaixadas que eu estive a semana passada, da Europa, da Alemanha, investir no Brasil, é preciso investir na assistência técnica e extensão rural, que é um tripé para resolver as questões da Amazônia. É regularização fundiária, a regularização ambiental, mas não adianta fazer isso se não tiver assistência técnica e extensão rural, para termos sistemas produtivos de forma sustentável e assim garantir que aquelas mais de 20 mil famílias que estão lá na região amazônica, aliás, mais de 23 milhões de famílias que estão na região amazônica, que foram para lá na eminência do desenvolvimento e hoje estão lá desamparada pelo Estado brasileiro, e assistência técnica é um desses pilares. Então, da modernidade até as soluções que precisam serem reconstruídas. E por isso, para encerrar, aqui, amigo Umbogás, colegas extensionistas e também o povo brasileiro que nos acompanha nesse momento.
3 pilares importantes. Nós precisamos, Bongás, nos primeiros dias de governo, configurar novamente a Anatel com o objetivo que ela foi criada. A proposta construída durante 10 anos nesse país, a Anatel não pode ser vinculada a nenhum município. Ela já tem um nome de agência e precisa ter a autonomia que a extensão rural merece, e nós precisamos do apoio de vocês. Procurar os deputados federais das bancadas dos estados, todos os estados, para, ou através de medida provisória ou de decreto, mas, Bongás, fica aqui, você que foi o nosso relator, precisamos resgatar. A Anatel foi criada para ter autonomia, para se receber recurso internacional, para todos os recursos aqui das esplanadas serem aplicados através da Anatel. Outro ponto que é fundamental, e eu quero aqui deixar com muita clareza, em relação aos que criticam, dizendo que ao recriar ou criar um novo Ministério da Agricultura Familiar e Alimentação Saudável, o nome não interessa. O que nos interessa é que em 1999, quando foi criado o MDA, de lá até ele ser extinto, no final do governo da presidenta Dilma, ministro do governo Temer, nós conseguimos reduzir a pobreza no campo. De lá para cá, infelizmente, o Brasil voltou novamente para o mapa da pobreza. E falar de agricultura familiar, eu quero deixar muito marcado aqui nessa casa. Não é falar de coitadinho, não é falar de agricultura social, vai falar de macroeconomia. Eu já afirmei para muitos ministros da economia, tratar de agricultura familiar não é ajuda, não é favor que faz a ninguém, porque em torno de 55% dos itens que influenciam do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que dá inflação, são produzidos pela agricultura familiar. Então, recriar mais um ministério, queria deixar bem claro aqui, não é dividir dinheiro, não é dividir recurso, é garantir prioridade. Nós queremos recurso para o ministério, porque criar só também não vai resolver. E dizer que, ao criar o Ministério da Agricultura Familiar, é garantir o combate à inflação e combate à fome, como nós já vimos aqui, que esse é o principal objetivo. E também resgatar políticas importantes, como política de ATE, como o programa de aquisição de alimentos, que não basta mudar o nome do programa e não ter dinheiro. Então, recriar ou criar um novo ministério para a agricultura familiar não significa dividir o agro brasileiro, mas significa tratar os diferentes de forma diferente e garantir que tenha recurso. E também, agora para encerrar, a nossa frente parlamentar da assistência técnica e extensão rural, que muitos aqui do senhor e das senhoras compõem o nosso conselho, né, Bongás? A partir de fevereiro nós teremos todo mês, em um dia por mês, teremos uma reunião presencial e virtual para a gente garantir que nesses próximos meses e próximos anos a gente dê à extensão rural o lugar devido que ela precisa. E quando o governo, quando o político quer garantir a valorização de uma entidade ou das pessoas, tem que ter decisão e recurso. É isso que nós vamos trabalhar aqui nessa casa. Viva os extensionistas, viva a extensão rural brasileira. Obrigado, deputado Cé Silva, pelo seu pronunciamento e sua história, seu engajamento, né, como extensionista mineiro e brasileiro. Então, parabéns também pelo seu trabalho, além da frente parlamentar e das iniciativas aqui. Nós vamos à sequência agora, combinamos aqui com a mesa, entre 3 minutos, 3